Bem-vindos a mais um Mulheres Maravilha, um programa muito especial feito para vocês e por vocês. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Estúdio Mulheres Maravilha a cantora, professora de música, musicoterapia e musicalização Priscila Heder. Isso mesmo, para quem mora em São João da Boa Vista, conhece a Pri muito bem. Hoje ela tem uma escola de música onde atende mais de 120 alunos. Seja para se profissionalizar, para aprender a tocar algum instrumento ou para fazer realmente essa parte de coordenação, de ritmo, de canto e, é claro, socialização com outras crianças. Então hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a história da Priscila Heder e todo o trabalho que ela tem feito aqui na cidade. Como a gente estava falando nos bastidores, falar Priscila, todo mundo fala, e ela acha que eu tô brava, mas eu não tô. Pri, bem-vinda, obrigada por você estar aqui hoje. Sou eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Pri, você é referência em São João da Boa Vista região, não tem como negar isso. E eu tive o prazer de assistir uma aula da Pri, no espaço dela, sobre a musicalização infantil. E quando a gente pensa na música, de uma maneira grosseira, a música, que estilo musical eu gosto? E quando a gente conhece teu espaço, a gente vê que vai muito além. Agora, falar sobre musicalização infantil. O que é isso para o pessoal de casa entender, Pri? Bom, a musicalização infantil, ela é uma aula muito lúdica, aplicada desde os bebezinhos. Uau, que idade? A partir de 6 meses. Tá? Fica a dica então para você aí com um bebê pequeno. Sim. E a função principal da musicalização infantil é desenvolver essa musicalidade da criança, porém não é só isso. Né? São muitas coisas que a gente desenvolve através da música. Lateralidade, escuta musical, a parte emocional, ritmo, sensibilização, socialização, porque as aulas são em grupos. Eu achei isso fantástico. É bem legal. Então, assim, é uma área que não é tão nova, porém não é tão conhecida. Então, por isso que é muito legal esse teu espaço, para a gente poder conversar sobre isso e mostrar para os pais. Não, eu achei isso fantástico, justamente por isso que você está aqui hoje, porque quando a gente pensa na Pri, eu, Patrícia, como adulta, você pensa nos eventos maravilhosos que você promove, nos festivais incríveis que você promove, mas tem esse lado terapêutico, digamos assim, que traz essa noção realmente de ritmo, de coordenação motora, de trabalho em equipe. Sim. Eu achei isso fantástico, Pri. Existe também recomendação médica para que uma criança com algum problema, digamos assim, comece a musicalização? Eu recebo muitas crianças que vêm por prescrição médica. Que legal. Mas hoje eu falo que eu posso falar mais profundamente sobre o assunto, porque eu acabo de me formar em musicoterapia. Eu fui buscar esse curso de formação em musicoterapia até para eu entender mais profundamente tudo que a música pode proporcionar para a criança. E a gente tem que ter uma cautela em dizer, foi muito legal você falar sobre essa questão médica da criança com deficiência ou transtorno, porque a gente tem que analisar cada caso. Muito importante. Sim, a musicoterapia, ela é a área da saúde. Para você trabalhar nessa área, você tem que ter registro, certificação. Olha, fica até um alerta aí então, pessoal. Sim, musicalização infantil é da área da educação musical, é da área educacional. Perfeito. E a musicoterapia é a área da saúde. Olha só. As duas usam música, porém vertentes completamente diferentes. Né? A musicoterapia, ela realmente funciona como uma terapia mesmo. É como se fosse um psicólogo trabalhando, um fonoaudiólogo trabalhando. Mais pra gente, Pri. A musicoterapia, ela trabalha, geralmente, ela atua de uma forma multidisciplinar. Tá bom. Para crianças com transtornos ou outras. A musicoterapia ela pode ser aplicada por
para qualquer pessoa, Claro, para com adulto, para ansiedade, criança, e assim ansiedade, transtornos, traumas, né? Mas sempre aplicada nessa área do indivíduo, principalmente individualizado, Com né? certeza. Trabalhando ali a questão emocional. A musicalização infantil, ela já é um outro tipo de trabalho. Já é um trabalho, como você disse, das percepções musicais, das Fantástico, propriedades gente. do som, da coordenação motora. Você pode trabalhar isso em musicoterapia? Sim, mas o foco não é musicalizar, não é se a pessoa vai tocar um instrumento profissionalmente ou se ela vai conhecer as notas musicais. Que também é outra vertente do trabalho da Pri, a gente vai falar sobre isso. Olha só que bacana, então fica o alerta até para você aí de casa que não sou de São João da Boa Vista, não vou ter acesso a Pri, mas meu filho está precisando dessa questão terapêutica. Então, para fazer musicoterapia, precisa ter uma licença de saúde. Tem que ter licença. É muito sério, e se não tiver, gente, pode causar um estrago ainda maior, porque tudo tem sequela. Então, precisa ter conscientização. E olha, hoje em dia na internet tem como você fazer diversas pesquisas. Se o profissional que você vai contratar está falando que ele é apto a fazer musicoterapia, é só você ver se ele tem realmente esse registro. Pri, quanto tempo até começar o curso e tirar o registro? Vai um longo período aí, né? Vai um tempo. Eu estou aguardando ainda a minha certificação, porque é recente, eu finalizei agora o curso em dezembro. Então, primeiro tem que vir a certificação da faculdade, aí você tem que entrar em contato com o órgão responsável da musicoterapia. Olha só como extenso isso é. É todo um trâmite. Então leva um tempinho sim para você conseguir esse registro. Então, prestem muita atenção e fica esse alerta. Mas então vamos voltar na musicoterapia, Pri. Tá. Você falou que bebês a partir de 6 meses. E como que funciona então o horário desse bebê de 6 meses? Como que funciona essa interação? Você, professora, a mãe precisa estar junto, claro. Como que funciona essas aulas? Tá. Nessa área educacional, né, da musicalização infantil, na minha escola, eu levo isso como um processo. Uhum. Então, a gente começa lá no Baby 1, com 6 meses. Que belezinha, nessa faixa etária, a mãe ou o pai ou um responsável faz aula junto com a criança. Okay. Porque um dos objetivos também é essa criação de vínculo, é levar repertório para essa família poder reproduzir em casa, atividades, desenvolvendo, porque como a aula é uma vez por semana, a duração de 40 minutos, essa criança ser estimulada ali é ótimo, mas se você puder repetir durante a semana com ela, você potencializa esse desenvolvimento. Se torna um hábito. Sim. E cria também ali um momento família, né? Nós vamos cantar aquelas músicas todos juntos. Claro. Né? E nesse processo a criança vai se desenvolvendo. Até o Baby 3, a criança ainda faz aula junto com o responsável. A partir do Kids 2, que é ali 3, 4 aninhos, a gente faz essa transição, onde a criança já vai para aula de música sozinha. Já desenvolve a autonomia dessa criança. Autonomia. Porque aí a criança, ela já está apta ali a fazer jogos e brincadeiras com os amigos, socializar ali com os amigos. Exato. A gente faz muita brincadeira de mãos, eu presenciei, gente. De troca. É uma belezinha. E prática de conjunto, como você já salientou anteriormente, né? Agora é minha vez, agora é a vez do amigo, agora é todo mundo, precisa esperar. Então a musicalização, ela é muito além do que bacana, a gente conhece. Gente, então a partir dos 6 meses você já pode estar desenvolvendo isso com o seu filho, esse vínculo, porque não adianta, a música ela cria memórias, né, Pri? Sim. Você mais do que ninguém sabe que essa música, eu escutei essa música, me lembrou de uma viagem. Imagina você desenvolver essa aptidão no seu filho desde 6 meses de idade, muito mais sociável ele ficará. E, claro, muito mais desenvolvimento ele vai ter. Agora que está chegando a musicoterapia e a música de uma maneira geral, porque eu, Patrícia, leiga aqui no meu lugarzinho de fala, achava o quê? Música, ali na Pri, vai aprender a tocar um instrumento, vai aprender a cantar para desenvolver a carreira profissional ou não, fazer isso como um hobby. E quando me foi apresentada essa questão da musicalização e agora musicoterapia, eu fiquei encantada. É um universo novo que aqui em São João da Boa Vista e região precisa muito ser explorado. Pri, hoje em dia, em média, quantos alunos já estão participando das aulas de musicalização?
Na escola, nós temos um total de 120 alunos. Na musicalização infantil, eu acredito que nós deve ter aqui por baixo uns 80 alunos, porque nós abrimos ano passado novas modalidades, né, com iniciação musical ao instrumento. Você tá tendo horário para receber novos alunos? Porque, gente, é um negócio. Deve ter uma filinha de espera aí. Tem fila de espera. Gente, então assim, ó, você que tá interessado, vai ser o seguinte, a gente vai deixar aqui os contatos da Pri para vocês, mas você, infelizmente, vai ter que esperar um pouquinho para usufruir dos benefícios da musicalização. Tem algum perfil de criança que realmente seria essencial, Pri, estar já fazendo a musicalização? Toda criança é bem-vinda. A musicalização a gente atende dos 6 meses aos 5 anos de idade. E tem muitos pais que às vezes acham que é muito cedo, né? É muito cedo para o meu filho. Mas não se trata nessa faixa etária da musicalização infantil de desenvolver um artista, uma aptidão. É nessa fase em que o cérebro da criança mais se desenvolve. Então, quanto mais, tudo. Sim, quanto mais você oferecer para ele essa estrutura, claro, essas possibilidades, dele se desenvolver melhor. E isso vai se reverter em outras áreas. Com toda certeza. Com certeza. Vai se tornar um adulto muito mais feliz, inevitavelmente. Pri, é também inevitável falar o seguinte, professora de música, mas você tem uma formação, um vasto currículo e tem um pedagógico. Sim. Como que a pedagogia, no teu caso, para ensinar a música, ajuda e auxilia, inclusive para quando essa criança sai da tua sala de aula e vai para a escola no dia a dia dela? Bom, o que eu falo que a melhor coisa são os feedbacks, né? Adoro. O retorno. Exatamente. Porque a gente tem, quando a gente estuda, aquela questão toda técnica. A musicalização desenvolve isso. A teoria é linda. Mas quando os pais me trazem, meu filho está aprendendo a dividir melhor na escola, meu filho está aprendendo a esperar a vez dele, meu filho está melhorando o seu comportamento, está melhorando o sono, está melhorando a concentração, que isso é algo difícil, né? Mas com crianças, vamos dizer, de 3 e 4 anos. Foco, concentração e além das habilidades matemáticas, né? Que a música acaba trazendo ali. Com toda certeza. Gente, é fantástico, de verdade. Se vocês tiverem oportunidade, dá uma olhadinha nas redes sociais da Pri, conversa com ela ali nos bastidores também para você entender um pouco mais disso que eu tive o prazer de vivenciar. Pri, eu vi lá na aula que eu tive o prazer de participar com a filha de uma amiga querida. Beijo para você, Lulu, a tia te ama. Que você usa alguns instrumentos, alguns materiais lúdicos, por exemplo, a lata ali que você encapou, gente, um capricho maravilhoso, que as crianças batem, e tem um lado certo da lata para bater, e tem alguns instrumentos, acho que é o xilofone, que eles utilizaram na aula. Até a questão da organização, a hora que para a baqueta, até isso eles aprendem na aula. Mas tem algum outro instrumento nessa idade, por exemplo, de 3, 4 anos, que você já aplica em aula, que eles podem utilizar? E por que o xilofone? Tá. Eu fiquei curiosa. Sim, nós usamos, na verdade, desde os bebês, a instrumentos de percussão pequena, porque é mais fácil deles explorarem, segurarem, menos pesado, mais seguro. A aula tem que ser segura, a gente tem que pensar. Com toda certeza. Né? Então a gente usa muito pandeiros, a gente usa chocalhos, nós também usamos o corpo em movimento, bastante, porque a criança precisa sentir o ritmo no corpo, ela precisa sentir as vibrações. Sim. Né? E o xilofone, ele passou a ser um querido para mim com o passar do tempo. Eu fui fazer um curso em São Paulo com o Iracuman, que assim, se vocês procurarem o trabalho deles nas redes sociais, você vai ver, ele atualmente mora na Europa. Que legal. Mas vem aplicar cursos ainda no Brasil. Que bom. E ele é formado em São Francisco, nos Estados Unidos, na metodologia ORF, porque dentro da educação musical, assim como na pedagogia a gente tem Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, sim, na educação musical nós também temos vários. E o ORF é um deles. O CalORF, ele trouxe
essa coisa das lâminas, dos xilofones, pela sonoridade e pelas possibilidades musicais. O xilofone, né, que eu uso, ele tem a possibilidade de você tirar as teclas e usar só algumas. Tem a possibilidade de você trabalhar essa prática de conjunto onde cada aluno vai fazer uma coisa no xilofone. Achei isso fantástico. Você já consegue inserir ali as notas musicais. Sem dúvida. Foi a aula que eu presenciei. Começar as primeiras musiquinhas. Sim. E ali, onde você assistiu, uma turma de 4 anos. Olha isso, gente. É fantástico de verdade. E eu sei que isso está aguçando muito a curiosidade de vocês, mas calma. Aqui o tempo passa voando. Eu vou precisar fazer um intervalo comercial bem rapidinho. Mas na volta, eu continuo com a tia Pri, com a Priscila Heder. E ela vai contar um pouquinho mais sobre esse trabalho maravilhoso que ela tem feito para São João da Boa Vista e região. Fica com a gente. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Ah, se você está com algum desses sintomas, procure um médico. Compartilhe estas dicas e ajude a proteger a nossa comunidade. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Sua folia é em São João. De 13 a 17 de fevereiro, trio elétrico com shows, baterias e o melhor do carnaval agitam São João da Boa Vista. Programação em carnaboavista.com.br. Realização Prefeitura e Associação Comercial. Estamos de volta, Mulheres Maravilha, para vocês. E hoje o assunto é leve, é gostoso. A gente está falando sobre música, meu povo. Isso mesmo. Musicoterapia, a musicalização e a música. A importância que ela tem no nosso dia a dia. Como eu disse no bloco anterior, para você que perdeu, ó, não se preocupe, tá? Fica salvo no nosso canal do YouTube. Basta você acessar o canal, se inscrever, ativar o sininho de notificações que todo sábado tem vídeo novo. Mas como eu estava dizendo, a música ela traz memórias. Sabe aquela viagem maravilhosa que você fez com a família? Aí tocou aquela música naquele local lindo? Criou uma memória. Mas como que isso se desenvolve ao longo do tempo? Será que não tem como melhorar? E será que vocês, pais aí que estão nos assistindo, não deveriam prestar um pouco mais de atenção nas músicas que os seus filhos estão ouvindo? Nas letras que eles estão ouvindo? Muito se fala, é muito polêmico. Por isso que hoje, no estúdio, eu tenho uma especialista, mais de 25 anos na área da música, atuação. Em São João da Boa Vista, quando a gente fala da Priscila Heder, pronto, é ela que desenvolve a música na nossa vida, Pri. Mais uma vez, obrigada por você estar aqui hoje. Sou eu que agradeço. Pri, no primeiro bloco, a gente falou sobre musicoterapia, que inclusive precisa ter formação, porque é uma área da saúde, tá, gente? A Pri tá tirando agora a certificação. Logo, logo tem mais novidades na escola da Pri para vocês. E musicalização. Mas tem também aqueles pais e aqueles adultos que querem colocar a música, desenvolver a música para ser uma profissão ou não, para desenvolver o dom. Lá na sua escola você também tem as aulas de canto e também de instrumentos. Que instrumentos que você disponibiliza para ter aulas no seu espaço, Pri? Tá. Lá na escola nós temos aula de piano, certo, violão, ukulele e violino, flauta doce também. Gente do céu!
Atualmente, a nossa escola, ela é especializada em crianças. Certo. Porém, nós temos alguns pais que o filho faz aula, o pai também quer fazer uma aula de canto. Apesar da gente não estar nesse momento aberto a todo o público, Entendi. a todas as idades, mas ela é importante a qualquer idade. Eu Qualquer super idade. indico. Então, quer dizer, querendo ou não, quem já tá dentro da sua escola, sai da aula de musicalização ali, dependendo da idade, porque vai subindo ali, né? Vai graduando como uma escola tradicional, vai graduando, vai até o baby... Nós temos até o Kids 2, os 5 Kids 2, anos. 5 anos. E depois desenvolve-se profissionalmente. Isso. Olha só que bacana. Então, ou você para ali, ou você fala, vou me desenvolver profissionalmente, ou não para ter uma profissão, mas simplesmente para aguçar ainda mais esse dom. E como que funcionam as aulas de canto, Pri? As aulas de canto, ela funciona uma vez por semana. Atualmente, eu tenho mais uma professora, Certo. a Vitória Vanzella, e essas aulas, elas são voltadas ao canto popular. Tá bom. É uma outra coisa que é bem importante a gente dizer, porque às vezes o aluno, até para ele procurar uma escola, ele precisa saber qual área de atuação eu quero. Olha isso. Porque precisa ter especialização em cada área. Canto lírico seria uma... Canto lírico é uma. O belting, que é o que todo mundo quer fazer hoje em dia, principalmente os adolescentes. Belting. O belting é uma técnica. Olha isso, eu nunca tinha ouvido falar. Ela não é a minha área. A minha bom. área é o canto popular, né? Mas o belting é uma técnica usada nos musicais, nos grandes musicais. É a técnica usada pelos cantores pop americanos. Ok. Sabe aquela voz potente? E que dá Aqueles aquela puxada, digamos assim. Isso. Geralmente são técnicas do belting que precisam ser bem trabalhadas, porque pode até, trabalhadas de forma errada, o canto pode ocasionar uma lesão na prega vocal. Olha isso. É. Inclusive, aconteceu com uma cantora muito famosa, eu não sei se por esse motivo, a Adele, aquela cantora britânica, ela passou por uma cirurgia porque deu calos nas cordas vocais. Sim. Ela canta em notas muito altas, inclusive, e acabou dando calo. Eu não sei se é por conta da técnica, enfim, são assuntos mais profundos, mas olha só que interessante. Belting. Belting é uma técnica vocal. Pri, aí falando de técnica, você é canto popular, a gente vai voltar um pouquinho mais para falar sobre Sim. isso. Todo mundo pode ser cantor? Todo mundo pode cantar. Tá. Porém, para ser cantor, gente, a gente tem que ser franca. A gente precisa ter ali também um pouco de talento. Todo mundo pode cantar? Todo mundo. Tá bom. Eu falo que o cantar, ele liberta. Ele é universal. Ele é universal, ele fala sobre as emoções. Mas também existe uma questão de carisma. Com certeza. Existe uma questão de você levar aquilo como profissão, de uma maneira muito séria. Ok. Né? Então, eu sei que tem muita gente que fala assim, ó, ai, todo mundo pode cantar, todo mundo pode ser famoso, mas sim, existe pessoas que têm uma facilidade maior e outras pessoas que não têm, e a gente precisa levar isso em consideração, sim. Com toda certeza. Ao mesmo tempo, eu gosto de dizer, eu, Patrícia, que se você tem um talento e também se você não busca aprimorar, o talento muitas vezes é vencido pela persistência e pela dedicação. Acontece algumas vezes. No canto também acontece? Sim. Inclusive, às vezes, chegam alunos para nós que têm já uma desenvoltura musical muito nato. Vem muito afinado, canta muito no ritmo, ai, que tem uma benção. facilidade. Que benção, aquela coisa que os anjos... Porém, não tem dedicação. E você perde no meio do caminho. Às vezes vem aquele aluno que você fala assim, meu Deus, tem muito problema de afinação, muito problema de ritmo. Mas o aluno, ele é persistente, ele é estudioso, ele se dedica. Faz lição de casa, porque tem que ter lição de casa. Isso muda tudo. Às vezes ele acaba se tornando até mais do que aquele que tem talento. Sim. Ele inverte o jogo. Inverte o jogo. Tá vendo? E nós temos muitos cantores brasileiros nessa inversão de jogo. Cantores que você dizia assim, nossa, parecia que não tinha muito talento. Então, e de mais repente... ou menos, e desenvolveu. Sim. Olha eu, gente,
dando polêmica no ar. Tem algum? Priscila Heder. Pri, tem algum que você poderia indicar, assim, um nome? Que não é para falar mal, não é nada disso não, gente. É justamente para as pessoas aí de casa terem um exemplo. De falar, olha, musicalmente falando, essa pessoa, quando eu, Priscila, tecnicamente falando, não via que tinha tanto dom assim. Mas a persistência dessa pessoa fez ela se destacar e olha o sucesso que ela tem hoje. Gente, eu vou ser mais polêmica agora. Não é o tipo de música que eu escute. Tá. Porém, a gente que lida com vários alunos, eles trazem vários tipos de música que querem cantar. Mas a Melody, pra mim, é uma dessas pessoas. Porque quando eu era pequena, eu falava assim, nossa, gente, essa menina vai ter um problema vocal, ela tá cantando uma região muito aguda, tá estridente, tá ruim. Mas não podemos deixar de afirmar que ela aprimorou a técnica dela. Olha só, então agora, gente, eu vou até buscar, viu? De verdade, porque eu sou curiosa, eu vou buscar vídeo dela lá no comecinho e agora para entender um pouco mais essa técnica. Sim. A menina aprimorou, então. Aprimorou. Vocês estão vendo? Então, assim, ó, nasceu com um talento nato. Lindo, maravilhoso. Se você não se dedicar, ali pro meio do caminho, você vai se perder. Aí, Pri, chegou para você, digamos assim, que uma criança de 5 anos, ela saiu ali da musicalização e os pais e a própria criança decide que tem um talento, mesmo porque já vai ter maior facilidade, que já tá ali com você na escola. Da musicalização até ela se formar, então, como um cantor. Quanto tempo? Como que funciona esse processo? Também é graduação? Ano após ano? Na verdade, não. Eu acho que depende muito dessa dedicação e do estudo da criança, né? Porque se você entrar num curso de canto, ele vai ter um começo, meio e fim, porque ele tem uma grade e um tempo a ser seguida. Num curso livre, ele vai depender mais dessa dedicação do aluno. Tá bom. Pode ser muito rápido, essa evolução, né? E pode ser muito demorada. Mas o que seria um rápido? Olha, se esse aluno se dedica todos os dias, se ele faz os exercícios, se ele cumpre ali todos os nossos combinados em aula, ele vai ver, assim, numa questão de meses, um nível de desenvolvimento muito grande. Muito rápido. Muito rápido. Eu tava pensando muito assim, rápido. 5 anos. Aí a minha cabeça, não, entendeu? É muito o que eu falei, eu rápido. sou leiga no assunto, mas na minha cabeça, pelo menos uns 5 É anos muito ali. rápido. Na escola, a gente tem 2 apresentações por ano, né? E os pais, eles conseguem observar nitidamente essa evolução do aluno. Ele chegou ali para fazer aula em janeiro, por exemplo, em maio, agora esse ano já tem a primeira apresentação. Ele já consegue ver esse desenvolvimento. Quando chega em outubro, na próxima, mais ainda. Ai, que delícia! Porque se o aluno se dedica, é impossível ele não evoluir. Impossível. Gente, olha só que gostoso, sabe? Evolução ali a olhos nus, entendeu? Isso que é gostoso. Na minha cabeça, como eu disse, leiga no assunto, como se fosse uma faculdade, 4, 5 anos ali, até sair ali um cantor, digamos assim. Mesmo que não vá se desenvolver profissionalmente, mas para falar, eu canto. Meses. Então não adianta, tudo na vida é dedicação, né? É dedicação. Para o instrumento musical seria a mesma coisa? Também, a mesma coisa. Porque é livre. Sim. Agora, já que lá tem vários instrumentos, tem o que é mais difícil, que por mais que o aluno se desenvolva, você fala assim, é lindo, eu já tô até indo para uma vertente, assim, porque eu sou apaixonada em violino. Extremamente apaixonada. Mas eu sei que é um instrumento difícil. Ele seria considerado o instrumento mais difícil dentro da sua escola? Ou não? Você sabe que isso é uma coisa que eu vivo debatendo com a professora de violino, a Júlia. A Júlia é minha auxiliar, uma pessoa maravilhosa, tá no violino há muitos anos. E, inclusive, ela fez um vídeo esses dias atrás falando sobre isso. Gente, realmente é um instrumento difícil. Ela mesma assume isso no vídeo. Mas não é impossível. Claro. Nós temos na escola crianças de 10 anos que vão pra escola e tocam Como é Grande Meu Amor por Você. Que Eles belezinha. estão preparando um Primavera de Vivaldi, olha eu dando spoiler da apresentação. Preparem-se. Então, sim, se você tem a dedicação, se você gosta, e isso é um ponto importante também. A criança ou o adulto, ele tem que escolher um instrumento, não porque é difícil ou é fácil, mas porque ele cria uma afinidade com aquele instrumento. Sim. Eu falo que o instrumento escolhe a gente. Quando a criança passa nessa transição lá na escola da musicalização infantil
para iniciação, a gente faz uma série de aulas experimentais para eles experimentarem cada instrumento. E às vezes a gente fala assim, nossa, aquela criança na aula gostava tanto do violão, e de repente ela escolhe o piano. Ela gostava tanto do piano, e de repente ela fala assim, mãe, eu quero cantar. Sim, porque na hora que ela vivencia aquela experiência, ela toca na alma dela aquele instrumento. Literalmente. Tocou na alma dela. Ela se dedicou, não tem barreiras. Ô Pri, e uma dúvida que sempre permeia a minha cabeça. A pessoa decide fazer uma aula com o instrumento e não o canto. É possível? Eu não quero cantar. Porque para mim é uma coisa que tem que ser tão associada, ou não? Dá para só tocar o instrumento e não entender nada de música, não ter a menor aptidão para canto? Ou não? Teria uma obrigatoriedadezinha ali? Eu acho que obrigatório não é. Que tem muitos músicos só instrumentistas, muitos cantores que não tocam nenhum instrumento, e tá tudo bem. Mas eu acho que vale a pena a gente ter um conhecimento, porque, hora ou outra, nós vamos formar conjuntos. Claro. Então, se eu não entendo um pouco de como funciona o canto, como é que eu vou tocar para aquele cantor? Tem uma questão de escolha do tom. Então, sim, eu acho que vale a pena todo mundo conhecer um pouquinho ali. Porque é um auxílio, vai auxiliando, que nem você disse, quando toca ali em conjunto, é um auxiliando o outro pelo som. Sim. Então, quando você entende, você escuta, você desenvolve melhor. Sim. Gente, olha só que bacana você pensar em música, o quão amplo é esse assunto, não é para ela chegar até o rádio, até as plataformas de streams que você escuta, vai anos ali de estudo, vai um conjunto de profissionais envolvidos, e olha, muitas vezes começou ali na infância, pelo talento e pelo desenvolvimento, da dedicação também dos pais e profissionais envoltos com aquela pessoa que hoje produz a música. Eu sei, o assunto rende e olha, aqui o tempo passa voando. Mas calma, vou fazer mais um intervalo bem rapidinho. Na volta, eu continuo com a tia Priscila Heder, para contar um pouquinho mais sobre as aulas que ela desenvolve aqui em São João da Boa Vista e região, tá bom? Fica com a gente. Sua folia é em São João. De 13 a 17 de fevereiro, trio elétrico com shows, baterias e o melhor do carnaval agitam São João da Boa Vista. Programação em carnaboavista.com.br. Realização Prefeitura e Associação Comercial. Estamos de volta, Mulheres Maravilha, para vocês. Eu continuo no estúdio com a Priscila Heder e aqui nas conversas de bastidores estavam fervendo, essa que é a verdade. A Bri tem muitas novidades para contar. A gente já falou no primeiro bloco sobre a musicalização e a musicoterapia. Nesse segundo bloco, a gente falou sobre o canto de uma maneira geral, para quem quer se profissionalizar ou apenas lapidar aquele talento que já existe. Mas fica a curiosidade. Priscila Heder, 25 anos. Como que entrou a música na sua vida? Aquele bichinho que te picou, falou assim, é a música que vai ser na minha vida, vai ser a minha profissão. Como que isso tudo começou? Como que a marca Priscila Heder começou? Bom, começou já desde pequena. Na minha época não existia musicalização infantil, mas eu falo que meus pais inseriram a música de uma maneira muito positiva na minha vida. Que bom. Meu pai é trombonista. Então é da família, gente. Sim, toca há muitos anos. Eu sou da 4ª geração de músicos da minha família do meu pai. Que bênção. Né? E minha mãe ama música. Canta o dia inteiro, ouve música o dia todo. E eu cresci neste ambiente. Aos 7 anos eu fui fazer aula de teclado na Escola de Música de São João da Boa Vista. E eu comecei
tocar nas missas, na igreja da Paróquia Coração de Maria, aos domingos, num coralzinho de criança. E ali eu ouvia outras crianças cantando, e eu falei, olha, eu também quero cantar também. E foi dali que tudo começou. Que bacana, né? E eu comecei a fazer cursos, me especializar, e já são 25 anos de cantoria. Mas é muito interessante que quando você falou assim, eu já fiz muitos cursos e comecei a me especializar. Conta um pouquinho para o pessoal de casa sobre essa questão. Ah, tá bom, 7 anos, comecei, mas quando você falou, não, vou me profissionalizar, qual foi o primeiro curso e depois a faculdade? Como que uma faculdade agregou a outra ali, os cursos, eles se agregaram para hoje ser a Priscila Heder? Bom, eu comecei com cursos livres de canto, tá bom, né, há mais ou menos entre 14 e 15 anos. Tá. Eu já cantava em casamento nessa época, das vizinhas, das tias, sério, em algum Pri? evento. Sim, eu tocava e cantava porque o teclado fazia parte da minha vida já desde os 7 anos, né? Então já tinha esse ritmo, essa entonação? Já gostava. Mas eu falei, não, já que eu quero me profissionalizar, eu preciso procurar. Então eu fiz aulas com o maestro Estevão, com o maestro Zezinho Só. Eu também participei de coral, né? E dentro disso fui fazendo vários cursos nesta área de canto popular. Quando eu tinha 18 anos, eu ganhei um festival aqui em São João, promovido pelo Projeto Alfa, pelo saudoso Osmar Garcia, né, a quem eu devo muito, e eu ganhei em primeiro lugar como melhor cantora. E a partir dali, as portas se abriram para mim. Tanto quanto os músicos da banda do Projeto Alfa, que eu fui fazendo ali os primeiros contatos e começando a tocar com eles profissionalmente, quanto abrindo realmente profissionalmente esse mercado de casamentos, na área de casamentos. Era o empurrão que estava te faltando. E festas, etc. Sim. Agora, essa história de formação acadêmica, ela teve uma questão. Eu acho que todo mundo passa por um momento que a gente fala, será que é isso mesmo? A gente é muito jovem, né? Será que eu quero? Rola muito preconceito ainda na área musical. Aí você vai ser músico. Quando a gente fala no meio artístico, isso rola. No futuro. Músico é bagunçado, trabalha na noite, não tem família. Então, a impressão que nós somos... E eu falei assim, como minha mãe é educadora aposentada, né? Minha mãe é pedagoga. Eu falei, não, eu acho que eu vou ser professora. E o meu primeiro curso foi letras. Nada a ver, mas tudo a ver. Claro, hoje você... Ali, já era Deus encaminhando. Sim, eu fui professora de inglês por 4 anos. Depois, eu encontrei um professor de piano, o maestro Márcio Pereira, da banda Dona Gabriela, um amigo muito querido. E ele me parou na rua. Eu falo que eu acho que foi um chamado de Deus. Porque Com certeza. Ele me parou e disse, Pri, eu trabalho no Projeto Guri, projeto esse que eu não conhecia até então, como professor de coro infantil, coro infanto-juvenil. Mas, como minha área é piano e eles vão abrir turmas de piano, eu vou migrar para professor de piano. Vai ter essa vaga. Por que você não tenta? Vai ter um processo seletivo. Ai, Pri. E aquele currículo que a gente manda? Vou mandar por mandar. E eu fui chamada, fiz o processo seletivo e trabalhei durante 7 anos no Projeto Guri, em Pinhal e Estiva Gerbe. Gente, Deus encaminha tudo. Foi ali que tudo mudou. Foi ali que eu fui para a área da pedagogia, que eu fui me especializar em educação musical. Sim. E veio aquela vontade, eu falei, não, eu vou continuar na área musical como cantora. Claro. E também na área educacional. Gente, tá vendo? E foi isso. Tudo tem um porquê. Ai, a pedagogia, ali, letras, a pedagogia. Por que eu escolhi? Deus já encaminhou e hoje faz parte desse processo. Quer dizer, agrega a tua escola justamente nesse período de musicalização, musicoterapia. Gente, conhecimento não ocupa espaço, tá? Essa que é a verdade. Ele só agrega para nossa vida. E não adianta. Se você ficar parado, não. Bota para ferver. Deus encaminha tudo. E é justamente isso na jornada da Pri. Mas... quando a Pri decidiu, não, é a música, vamos com tudo. Quando que surgiu a ideia da escola? Porque daí você já cantava em casamentos. Sim. Ok, poderia ter ficado nisso, tá participando dos projetos, mas aí veio a ideia da escola própria. Como isso que se desenvolveu, Pri? Nesse período de 7 anos que eu trabalhei
com coro infantil e infanto-juvenil no Projeto Guri, eu comecei a me abrir para isso, né? A pós-graduação em educação musical me abriu. A gente desconhece tudo que a música pode te proporcionar. Exato. Às vezes a gente acha que assim, ó, para ser, eu vou área da música, eu vou ser cantor ou instrumentista. Não, tem área de educação musical, tem áreas técnicas, tem áreas de estúdio, tem áreas de musicais e assim por diante. Mas você precisava área passar da saúde, por esse processo. Precisava. E ali eu fui sentindo naquele período que eu precisava. Eu tinha muitas ideias. Eu sou uma pessoa que eu amo criar. Artista tem a mente criativa. Ponto. E eu falei, eu preciso colocar essas minhas ideias em prática de alguma forma. Então, eu deixei um polo em 2016. Eu deixei um polo de Estiva Gerbe, fiquei só em Pinhal, porque eu tinha medo daquilo não dar certo. Claro. E abri minhas primeiras turminhas de musicalização infantil aqui em São João. E foi um sucesso. Eu comecei com 13 alunos, né? Não tinha. Eu comecei com 13 alunos, no final do ano eu já tinha 25, no início do próximo eu já abandonei o segundo polo, e hoje são 9 anos de escola, com mais de 120 alunos. 120 alunos, meu bem, e o número só crescendo em lista de espera. Sim. Agora, eu vou dar uma notícia que eu fiquei sabendo nos bastidores, mas escolhas precisam ser feitas. E parece que tem alguém aqui, olha, que vai deixar de cantar em eventos e casamentos. É verdade isso mesmo, Pri? É verdade. É verdade. Ah, meu Deus, gente. São João da Boa Vista, olha isso. Com muita dor no coração, são 25 anos. Quantos casamentos, quantos eventos. Perdeu as contas, Pri? Perdi as contas. Não dá, né? Não dá. Teve época que a gente não tinha nem contrato. Eu tenho contratos lá guardados, registrados, de 2007 para cá. Mas olha isso começou muito... Com 14 anos você já cantava? Antes dos anos 2000. Mas por que essa decisão foi necessária? Essa decisão foi necessária, acho que por 2 motivos. Primeiro, para que eu possa estar ali mais presente, mais focada na escola, principalmente que agora, tem né, com uma demanda, musicoterapia. Tem uma demanda muito grande, e também por uma questão familiar, porque como eu trabalho muito durante a semana nessa área de musicalização infantil, chega aos finais de semana eu ia cantar, mas eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho criança, e eu cheguei a um momento que eu raciocinei assim, refleti, como que eu vou oferecer para todas essas crianças tudo isso e deixar a minha... Sábia. Não posso. Sábia, exatamente. Então, sábia. Talvez não seja um nunca mais, talvez seja um até breve. Mas neste momento... Se faz necessário. Se faz necessário. Então, até quando as pessoas poderão assistir, ouvir e se deliciar com a Priscila Heder em casamentos e em eventos, Pri? Já tem data. Dia 14 de março é o meu último casamento agendado. Então, sinto muito para você que é noiva, que está nos assistindo, que pensa, procurarei a Priscila para cantar no meu casamento. Depois do dia 14 de março, não mais. Aliás, não está pegando mais nem novos contratos. Não. Então, sinto muito. Inclusive, ela contou aqui nos bastidores que pela primeira vez ela não toca mais nem no carnaval, Pri. Sim. Como é? Gente, é uma loucura. É uma loucura, mas como eu disse, eu acho que é uma coisa tão importante, inclusive para as mulheres que estão nos assistindo, justamente fazer concessões, ter a decisão sábia. Porque quando a gente ama muito a nossa profissão, eu entendo que dói muito. Trabalho é trabalho, ponto. A gente ama o nosso trabalho, por mais que você ama aquilo que você faz, é um trabalho. Só que chega um momento que você fala assim, meu Deus, eu vou perder o crescimento da minha filha, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, em nome desse trabalho que eu sei que eu amo. Não. Então, assim, eu quero te dar os parabéns, porque é muito sábio da tua parte, nesse momento, chegar e falar assim, uau, preciso dar um tempo disso tudo, não é um nunca mais, mas é um até breve. Sim, é um até breve. Pri, mas aí vem uma questão um pouquinho pessoal, até justamente para essa questão de autoajuda. Por mais que você sabia e tomou essa decisão, ela precisou ser desenvolvida e demorou a ser tomada, ou você teve esse discernimento de ser muito rápido? Eu estou há 3 anos desenvolvendo isso na minha cabeça. Olha porque eu amo muito o meu trabalho. Eu sei, sempre eu amei. vejo. Eu trabalhei grávida, enfim. Então, assim, eu falo que é um trabalho, assim, é uma paixão, Sim. né? Mas
De uns 3 anos para cá, eu senti que eu precisava encerrar alguns ciclos, dar atenção ao que é essencial no momento e também cuidar da saúde, que é uma coisa que às vezes a gente esquece, a gente quer abraçar o mundo e esquece. Totalmente. Inclusive, vamos ser francos, você que conheceu Priscila Heder há muitos anos atrás, Priscila Heder era mais magra. Então, sim, voltei para academia, Parabéns, voltei a me redescobrir, Isso. Passei por transição, quem me conheceu, meu cabelo liso, né? Isso! Então eu acho que a gente precisa se amar, a gente precisa se gostar. E sim, não foi fácil, foram 3 anos para eu chegar a esse momento. Que bacana você compartilhar isso, Pri. Eu sei que a minha pergunta foi invasiva, Não. mas eu sei que o pessoal de casa, assim, Importante. muitas mulheres estão passando por esse processo e é importante a gente compartilhar. Sim. Eu sei que a gente, nossa, me dediquei tanto à carreira, claro que você se dedicou, claro que você ama, mas escolhas precisam ser feitas. E se amar primeiro é uma delas. Com certeza. Então eu quero te dar os parabéns, porque sabe a decisão. A gente vai sentir, com toda certeza, porque os eventos que a Pri promove e que ela canta é, sim, um deleite para os olhos e para os ouvidos. A gente vai ficar ainda com os festivais do meio do ano e do final do ano da escola da Pri, mas infelizmente nos casamentos durante esse período não. Mas sabe a decisão. Pri, para quem agora está nos assistindo e quer fazer aulas, conta pro pessoal de casa como que faz para entrar em contato com a sua escola. Tá. Para entrar em contato, você pode tanto pelo Instagram, @HederEventos, Ok. ou pelo WhatsApp, 19 98174 7922. Eu vou atender todo mundo com muito carinho. E estamos com matrículas abertas e período de aulas experimentais até agora, antes do carnaval. Perfeito, então corre! Ainda dá tempo. Corre que dá tempo. Depois a gente encerra essas matrículas, porque eu gosto de frisar isso com as pessoas, porque aula de música coletiva, a gente tem que tomar um certo cuidado. Com certeza. Como as aulas são coletivas, tirando as de canto, que são individualizadas. Sim. Você tem um período de adaptação das crianças, um período daquele... Depois, a gente tem que seguir aquele planejamento de forma Certo, contínua, certo. focar. Aquele entra e sai de crianças não Atrapalha, é legal, não. atrapalha. Então, eu falo que eu fui diferente nisso, né? Certíssima. De colocar algumas regras, mas eu tenho colhido agora, assim, Os frutos positivos. os frutos muito Ótimo. positivos dessas regras, desse posicionamento. Perfeito, você tá certíssima. Então vocês aí que estão nos assistindo, fiquem atentos, porque assim, ó, o prazo tá expirando. A Pri já deixou os contatos aqui para vocês, é só entrar em contato, conversar com a Pri ali e agendar o melhor horário para vocês. Eu sei que, infelizmente, aqui o tempo passa voando, o nosso tempo tá acabando. Pri, eu quero muito te agradecer por hoje. Eu sei que o seu tempo é super corrido, que você reservou um espacinho ali na agenda para estar aqui, mas foi incrível. Obrigada de verdade. Sou eu que agradeço, Patrícia, esse espaço para a gente poder divulgar o trabalho da escola, o meu trabalho, as novidades. Eu sou muito grata a vocês. Obrigada. E esse trabalho é maravilhoso, teu. Obrigada, Pri. Parabéns. Eu vou terminar esse programa com um pedido muito especial. Ela já deve até imaginar qual que é. Pri, termina o programa dando uma palhinha pra gente da música que você escolher. Olha, a primeira música que me veio na cabeça, eu vim com outras coisas preparadas, lógico. Mas nesse momento, eu acho que o do Mar Aberto, o Respire Fundo, é uma música que eu tenho muito, muito pensado e refletido sobre ela, e eu acho que isso é bom para você aí de casa que também está tentando começar o seu trabalho ou fechar ciclos. A gente precisa. Então a música fala assim: espalhe amor, seja amor, no caminho uma flor tem valor, mesmo se tiver espinhos. Traga paz, vive em paz, tá tudo bem. Seja capaz de colocar algum sorriso no rosto de alguém. E se a vida te convida pra dançar num ritmo descontrolado, injusto, respire fundo. Deixe o seu coração com as portas abertas. Deixa ser desperta.
A vida é mesmo assim, com o tempo tudo se acerta. Uau! Beijo pra vocês, uma semana abençoada.